Quantos de vocês já haviam me visto? Porque eu já estive aqui 15 vezes. Alguém já me ouviu antes? Muitas mãos. Quantos de vocês leram meu livro? E se eu estivesse errado? Se eu não ensinei a vocês o melhor que há em marketing, na verdade, vocês devem ter lido meu livro de 20 anos e esse livro não vale para o marketing de hoje. É por isso que vocês precisam ler a 14ª edição. Eu não estou tentando vender o novo livro, mas eu queria dizer que nós passamos de um ponto onde a coisa mais importante era uma campanha de publicidade para hoje, onde a coisa mais importante é o Big Data e o mundo digital, que não aparece nos livros mais antigos onde vocês aprenderam marketing. Mas então eu tenho muitas coisas a dizer sobre este novo marketing. Na verdade, estamos notando que algumas das funções do marketing estão migrando para outras partes da empresa. Por exemplo, TI está fazendo muito do que fazíamos no marketing e o pessoal de vendas agora tem que encontrar as recomendações sem o marketing. E o que vai sobrar para os profissionais de marketing se outros departamentos estão fazendo mais marketing? Eu não vou responder isso agora, mas eu queria dizer que o meu interesse hoje está na palavra crescimento, growth. Eu vou falar, então, quais são as suas melhores oportunidades para expandir o seu negócio, a sua empresa. Uma das coisas que vocês têm feito no Brasil ultimamente é fusões e aquisições. E vocês adquiriram 3 das minhas empresas. Eu não deveria estar feliz de estar aqui, mas agora vocês são donos da Budweiser, da Heinz e do Burger King. O que vocês vão fazer agora? Vão comprar a IBM? Em outras palavras, quando as pessoas têm o ketchup Heinz na mesa, as pessoas têm que lembrar que é uma marca brasileira e não mais americana. Uma das coisas que vocês têm feito é expandir as suas marcas internacionais, comprando algumas das nossas. Muito interessante. Agora, a sua habilidade para expandir o seu negócio, a sua empresa, depende de 2 coisas: o estado da economia e a sua capacidade de marketing. Não dá para falar muito sobre economia, porque vocês cresceram por 40 anos, de 1940 a 1980. Vocês cresceram mais ou menos 5% ao ano. Vocês têm uma história fantástica como economia de crescimento consistente. Agora, a única que passou de vocês foi a China, que cresceu por 30 anos a 8% ao ano. No entanto, eu recentemente, 2 anos atrás, eu escrevi que o mundo se divide em 2 taxas de crescimento. Aquela parte do mundo que cresce rápido e a parte que cresce devagar. A parte que cresce rápido estava crescendo de 6% a 9%. A Ásia, principalmente, a China, não o Japão, a China, Vietnã, esses países. Na verdade, eram os BRICS. E a palavra BRIC começa com Brasil. Brasil, Rússia, Índia, China. Vamos acrescentar Indonésia, Turquia. Economias que cresciam muito rapidamente. Alguma coisa aconteceu, que foi a grande recessão. E é nossa culpa por tê-la criado. E é muito gentil de sua parte não nos culpar, mas o fato é que o crescimento diminuiu. O seu crescimento não vai mais ser 4%, mas 2,5%, possivelmente. E
2,5% nos próximos anos. Eu não vejo nada no horizonte que faça essa taxa voltar a 4% ou 5%. Pelo menos não nos Estados Unidos, nem na Europa. Na verdade, a Europa tem um problema maior, porque eles têm 4 países que têm taxa negativa de crescimento. A Grécia tem um crescimento negativo, a Itália, a Espanha e Portugal tem taxas negativas de crescimento. Então, acho que vocês têm que se contentar com 2,5%. Agora, o principal é que o tipo de crescimento que nós experimentamos, que era maravilhoso, se devia a 2 coisas. China. A China se tornou um motor de crescimento de muitos países, porque vendiam para nós os calçados, os eletrônicos, as camisetas, e compravam matéria-prima da África e de outros lugares, que fez com que países menos desenvolvidos melhorassem. E um dos motivos por que agora temos esta recessão em algumas partes do mundo é porque a China desacelerou. E é de nosso interesse que a China volte a crescer. E o conselho que nós temos dado à China para voltar a crescer é desenvolver o seu próprio mercado doméstico, porque eles têm 1 bilhão de pessoas na China. E eles têm sido exportadores em vez de desenvolverem o seu país. E, a propósito, vocês fizeram o oposto. Vocês ajudaram a desenvolver o Brasil, mas não o restante do mundo. O Brasil não é um país conhecido por suas marcas globais. Vocês não são um grande exportador, no sentido de terem um excedente na balança comercial. Pelo contrário, tem um déficit. Então, uma das coisas que o Brasil tem que pensar é como se tornar um grande exportador baseado num branding melhor e um trabalho internacional mais eficiente, começando com a América do Sul. Deve ser o seu projeto. A América do Sul deve ser o seu projeto, porque vocês são o motor nessa parte do mundo. Vocês são um modelo que pode mostrar o caminho para outros países. E eu espero que, à medida em que vocês se globalizem, vocês coloquem as suas marcas em outros países da América do Sul. Nós temos um exemplo no México. Eles têm uma empresa chamada Bimbo. E a Bimbo, que era, na verdade, ficava só no México, agora está no Arizona, no Texas. Portanto, chegar nos vizinhos e construir o negócio lá é muito importante. Eu gostaria de poder dizer que a economia vai ter um crescimento maior, mas não por um tempo. Não quer dizer que vocês não possam crescer. Vocês podem crescer a 10%, mesmo que a economia cresça a 2,5%. Como fazer isso? Eu escrevi um livro sobre 8 maneiras de crescer, e esta é a capa deste livro, Market Your Way to Growth. Eu vou falar sobre essas maneiras de crescer daqui a pouquinho, mas eu vou começar falando da oportunidade. Aqui eu mostro o mapa do mundo. A população mundial é de 7 bilhões de pessoas e, a propósito, 9 bilhões em 15 ou 20 anos. Isso pode mudar porque ter filhos tem se tornado uma questão para muitos países, a fecundidade, mas digamos 7 bilhões de pessoas. E uma coisa que é muito preocupante é que 5 bilhões são pobres. Somente 2 bilhões podem comprar bens e serviços. Sabe, fazer essas compras que nós fazemos. Se alguém disser o problema é superprodução,
nós temos excesso de muita coisa, nós podemos ter tantos celulares ou tantas marcas de pasta de dente. Não, o problema real é um consumo menor. Existem 5 bilhões de pessoas que não têm dinheiro para comprar, para suprir suas necessidades básicas. Então, um dos problemas que a gente tem é colocar dinheiro no bolso das pessoas que têm essas necessidades não atendidas. Esse é um problema que C.K. Prahalad estava tentando resolver antes de falecer, para que a Índia pudesse criar produtos de baixo custo para as massas de consumidores que não têm dinheiro. Produtos que possam ser comprados. Alguns dos produtos vinham numa embalagem muito grande. Quando eles perceberam que a maior parte das pessoas só podem comprar um volume muito menor, por exemplo, uma garrafinha pequenininha de shampoo, quando eu estive na Índia, eles vendiam cigarro um por um, porque ninguém conseguia comprar um pacote de 20 cigarros. Eu acho que uma maneira de enfrentarmos este problema é diminuir o custo. E existe um livro escrito por um acadêmico indiano, Marketing Irreversível, isto é, abaixar o preço dos bens e dos serviços. Como profissionais de marketing, nós não atendemos a muitas pessoas. Por que devemos atender a um cliente que não tem dinheiro? Mas eu quero que o marketing se conecte mais com essa população mais pobre. E eu quero que as pessoas se tornem guerreiros contra a pobreza. E eu escrevi um livro exatamente sobre isso, com muitas respostas a esse problema. Agora, o interessante sobre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos. A maior parte das multinacionais vem das nações desenvolvidas. Vocês sabem disso. As empresas ocidentais. O que está acontecendo agora é que muitas multinacionais agora vêm da América do Sul, da Ásia e assim por diante. E elas prometem o seguinte: se você comprar delas, o custo será mais baixo porque a mão de obra tem um custo mais baixo, por um dos motivos. E também porque muitas dessas empresas são construídas com equipamentos mais modernos, porque vocês conseguiram dar um salto à frente. E as empresas tradicionais têm maquinário mais antigo e fábricas mais antigas. Aqui temos um exemplo. Essas empresas estão aqui embaixo. Talvez você tenha ouvido. Acer, que é uma empresa de computadores fantástica. As outras, Bimbo está aqui, sabe? A Haier, conhecem a Haier? A Haier é uma multinacional chinesa que faz refrigeradores, ventiladores, ares condicionados, fogões, etc. Mas o importante é que, se você for uma multinacional ocidental, por favor, preocupe-se com as novas multinacionais. O Brasil precisa ter muitas multinacionais de origem brasileira. E olha só, antigamente, as multinacionais emergentes se satisfaziam em simplesmente fazer produtos para o Ocidente, alguns ingredientes, e ganhavam alguns centavos de dólar. Hoje, essas multinacionais que vêm de países emergentes têm ambição, visão e confiança, e não se satisfazem mais com margens estreitas, produzindo bens para o Ocidente. Em vez disso, essas empresas estão adquirindo, licenciando e inovando novas competências tecnológicas. E são muito sofisticadas. E não querem mais ter uma margem de 1 a 5%. Isso é o que elas ganhavam.
Elas querem uma margem de 30%, 40%. Aqui está o futuro de vocês, em parte. Criar multinacionais brasileiras que sejam inovadoras e oferecer um custo mais baixo ou uma qualidade superior do que se encontra. Isso é um aviso para as multinacionais ocidentais. Fiquem de olho. Uma apresentação interessante que eu ouvi do Kevin Roberts, que é dono de uma das maiores agências de publicidade, ele nos chocou todos, dizendo o fim da estratégia, o fim do management e o fim do marketing. Se ele estiver certo, o que a gente está fazendo, então? Se tudo isso está morrendo, já morreu, o que estamos fazendo? Eu acho que o que ele queria dizer com o final da estratégia, o fim da estratégia, era o seguinte: quando o mundo era estável e mudava lentamente, você podia desenvolver uma estratégia e esperar que ela durasse por alguns anos, mesmo revisada. Mas o mundo mudava lentamente. Hoje o mundo muda tão rapidamente que você desperdiça o tempo fazendo estratégia. Isto é, você deve estar operando em tempo real e tomando decisões como se você estivesse num gaming, monitorando todos os seus concorrentes, as geografias onde você está vendendo produtos, todos os seus clientes e tomando decisões sem estratégia, assim, rapidamente. Eu acho que não devemos abandonar a estratégia, mas o que ele queria dizer é o seguinte: a estratégia pode se tornar obsoleta mais rapidamente e você vai precisar redefini-la várias vezes. Final da gestão, não. Quis dizer o seguinte: as empresas estão cada vez mais achatadas. A AT&T, lá nos Estados Unidos, tinha 14 níveis entre o presidente da empresa e o funcionário. 14 níveis. Não é mais inteligente trabalhar dessa forma. Precisamos de mais autogestores nas empresas. Em outras palavras, quando as pessoas já sabem quais são as suas responsabilidades, por que precisam de um gerente? Já sei o que eu tenho que fazer, por que eu preciso de um gerente? Não é uma mensagem que eu deveria passar aqui, né, numa faculdade de administração. O MBA é muito útil, é uma forma de pensar, mas o que eu quero dizer é o seguinte: precisamos de mais pessoas que se autogerenciem, sabendo exatamente quais são suas responsabilidades. Hoje, eu me impressionei muito com uma empresa chamada Vagas, que faz recrutamento online, né? Ajudam as empresas a contratar. A empresa diz que não tem gerentes. Não tem gerente. Todo mundo é gerente, não tem superior, não tem chefe. Existem discussões, controvérsia e um conjunto de valores, que é o que une a empresa como um todo. E essa questão de fim do marketing, eu já falei, né? O marketing muda tão rapidamente, a sua essência. Os livros antigos já não mais servem. Eu vou falar mais sobre essa questão depois. A essência é a seguinte: haverá uma intensificação da concorrência. Vai ser uma super concorrência. Por quê? Por conta de um crescimento mais lento. Quando o mundo cresce mais lentamente, a fome do concorrente para vir abocanhar a tua parcela do mercado vai aumentar. Então, a primeira defesa é defender a marca, né? Defender a marca. Não é uma estratégia de crescimento aqui. É só uma defesa contra o ataque dos concorrentes. O Tim Calkins é o meu colega lá na Kellogg.
School of Management, eu nem sabia que ele estava pesquisando essa área, e eu estava fazendo a minha pesquisa no meu livro, Comercialize o Seu Crescimento. E ele estava estudando como defender o que você já tem. É um livro bem interessante, foi premiado, acho que foi no ano que foi lançado, já ganhou um prêmio. O livro que eu escrevi sobre crescimento, 8 diferentes maneiras de fazer o seu negócio crescer. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar sobre cada uma dessas maneiras. Não há nada de surpresa. Qualquer um pode listar essas formas. O que é surpreendente é que as empresas não pensam nessas alternativas. Quando foi a última vez que a sua empresa falou, vou comprar outra? Estamos inovando no nível suficiente? Você já se perguntou, será que a nossa marca é tão forte quanto poderia ser? O livro quer fazer com que você reexamine cada uma dessas alternativas para você pensar em como implementar a estratégia. Eu quero falar então dessas formas, uma por vez, dar alguns exemplos e algumas lições. Vamos começar com a primeira alternativa, né? Amplie a sua participação de mercado. Essa é a pergunta mais comum. Lógico, qualquer um vai ficar contente com uma maior participação no mercado. Há muitas maneiras de você aumentar a sua parcela no mercado. Não há dúvida, né? Você pode desenvolver uma campanha publicitária maravilhosa. No setor securitário, a empresa chamada Geico, a Progressive, eles vendem seguros para automóveis. Mas as campanhas são tão inteligentes, as seguradoras antigas estão sofrendo. Então, às vezes, a publicidade, aquele comercial de 30 segundos, dentro de uma campanha, pode ser a solução para o seu caso. Mas eu preciso dizer que quando eu assisto 10 comerciais em seguida, eu mal me lembro deles e acho que, no máximo, um me impressiona, né, por ser uma campanha brilhante. Em outras palavras, a sua probabilidade de ter uma campanha tão bem sucedida é 10%. Eu não estou criticando a agência de publicidade, não. Quando eu vejo um anúncio de automóvel, é o mesmo anúncio. Eu não me lembro nem qual é a marca, porque são carros bonitos, a toda velocidade, numa montanha, né? Cadê a criatividade? Lógico, você pode também oferecer preço mais baixo, mas o seu concorrente também, e vocês dois podem sair perdendo. A menos que seja uma forma inteligente de criar uma versão mais barata, a Apple nunca usou essa alternativa, né? Todos os produtos da Apple, celular, iPad, iPhone, né? Todos sempre com preço diferenciado, preço maior. O que vocês perceberam agora há pouco tempo? Lançaram o Apple 5, né? O iPhone 5 em duas versões, 5C e 5S. O 5C é a primeira vez que eles lançaram uma versão mais barata de um telefone muito bom. Se ele vai ser adotado ou não, ou só para fazer a pessoa achar, não, acho que eu vou pagar mais e comprar o 5S, porque o 5C não é tão legal assim. Mas é para brigar com a Samsung, né? Samsung está lançando modelo atrás de modelo e com preços cada vez mais baixos. A Apple percebeu, preciso de um iPhone mais barato. E um iPad também mais barato. Agora são 2 iPads, né? Que eles lançaram. Então, preço mais baixo. É importante sempre melhorar a distribuição, acrescentar recursos novos no produto, melhor atendimento, inovar, etc. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, essa questão de ampliar a participação de mercado não é uma questão de chegar a 100%, né? Eu acho que não existe empresa nenhuma que tem 100% do mercado.
não é algo realista. Se você tiver 20% de participação, o máximo que você vai conseguir é mais 10%. E quando você pensa, quanto que eu vou ter que gastar para chegar a 30%, de repente vai custar mais do que vale para investir, para ter esse aumento de 20% para 30%. De repente é melhor pegar esse dinheiro e investir em outra coisa. Eu tenho essa noção de uma participação de mercado natural para a sua empresa. Não faz sentido ficar com 20%, se é fácil chegar a 30% e vale a pena, é mais rentável. Mas há algumas empresas que têm uma ação com preço muito alto, né? Hidden Champions é um livro muito bom. Essa é a segunda edição do livro. Campeões Ocultos. Hermann Simon é o professor alemão que tem uma empresa de consultoria de marketing e ele vem prestando atenção naquelas empresas alemãs de porte médio que estão ganhando muito por serem líderes numa coisa muito específica comprada no mundo inteiro, não por consumidores, mas pela própria indústria. Dê uma olhada. Cortina de teatro e de cinema, não é interessante? Todo teatro precisa ter cortina para abrir a cortina do palco. E essa empresa é aquela que faz esse tipo de cortina. São as melhores cortinas, as melhores soluções. Tecidos metálicos, guindastes para ferrovias. São empresas excepcionais, são privadas, não são empresas de capital aberto, né? São limitadas. São empresas com muita rentabilidade e fazem algo muito específico, algo que é comprado no mundo inteiro. A maioria das empresas não tem esse perfil, é claro, mas essa seria uma alternativa. Fizemos uma pesquisa com aquelas empresas que se saíram bem durante a grande recessão e aquelas que não tiveram um desempenho tão bom. O meu interesse era nas diferenças de estratégia de marketing entre as com desempenho superior e outras com desempenho inferior dentro do mesmo setor da economia. O resultado é esse. Embora ambas exibiram um compromisso com o marketing durante essa grande recessão, as empresas que tiveram alto desempenho tinham um nível maior de comprometimento e de crença no marketing. As empresas com alto desempenho tinham uma cultura de marketing mais forte do que as empresas que não tiveram um desempenho tão bom. O que me faz lembrar do que disse o líder da Procter & Gamble. Ele falou o quê? Somos uma empresa de ME. Eu falei, peraí, o que é M&E? O que isso quer dizer? Marketing é tudo. Marketing is everything, em inglês. Na Procter & Gamble, marketing é tudo. É o que faz a P&G ser uma grande empresa. Eu acho que as finanças não fazem uma empresa ser grandiosa. O departamento financeiro acaba restringindo a empresa. Não sei se tem alguém aqui do departamento de finanças, né? Mas o departamento de finanças... Peraí, vamos dar uma segurada no marketing. Não vamos gastar tanto no marketing, não. Vamos alocar o dinheiro em outra área. Eu acho que, na maioria das vezes, você acaba reduzindo o potencial de crescimento da empresa. Vamos ver agora o caso da Hyundai. Tantas empresas do setor têm um crescimento nulo, né? Olha o que acontece com essa empresa sul-coreana. É a empresa que mais cresce no meu país, né? Nos Estados Unidos, também na Europa. É um carro de qualidade, mais barato. Eles aprenderam a lição com a Lexus. A Lexus fala, não, você não está comprando Lexus, não. Você está comprando Mercedes por um preço menor. Eles estão copiando a mesma estratégia. Você não está comprando um Lexus, você está comprando um carro com a qualidade do Lexus por um preço menor. Mas é uma empresa tão inteligente que acreditam tanto no produto deles que oferecem
uma garantia de 10 anos ou 100 mil milhas no motor e na transmissão, que são os itens mais caros. A qualidade é impressionante, mas olha o que fizeram recentemente. Quando a recessão começa, é muito difícil vender automóveis, né? As pessoas preferem economizar. Mas a Hyundai não se impressionou. Disseram o seguinte: se você tiver realmente interesse no seu carro e você precisa e quer um carro, mas se você está preocupado com o desemprego, compra o carro e a gente recompra se você ficar desempregado. Essa é a estratégia que adotaram. Não tenha medo não, pode comprar. Se você perder o emprego, tiver algum problema de renda, nós recompramos. Isso, as condições são essas. Quando você fala sobre ampliar participação de mercado, há sempre várias alternativas. O caso da JetBlue. O volume de passageiros caiu muito alguns anos atrás. Em 2012, mesmo perdendo participação de mercado, o faturamento cresceu em 18% naquele ano e continua crescendo. Por quê? Criaram um modelo novo. Qual é o modelo da JetBlue? Instalaram assentos que não reclinam. Sabe quando você reclina o assento, a poltrona, né? Cria muito espaço, né, para você colocar mais assentos. O preço da passagem ficou 30% mais barato, comparado com o da passagem de grandes empresas aéreas. E agora eles cobram uma taxa. A água custa $3. Se você quiser usar o bagageiro, tem que pagar mais. $10 para fazer reserva por telefone. O presidente da JetBlue queria cobrar para usar o banheiro. E aí ele foi convencido a mudar de ideia. O preço é 30% e aí as taxas acabam compensando. Para mim, isso é criatividade. Olha o lucro aí. 40% a mais de lucro por aeronave e um maior índice de ocupação. Não é muito diferente do que fez a Southwest, né? Que nos ensinou a ganhar muito mais dessa forma. A segunda forma de ter sucesso não é só pensar nos clientes que compram o seu produto e não gostam de você, mas não, pensar naqueles que gostam de você, para que eles sejam de fato engajados. Qual é o percentual dos seus clientes gosta da tua empresa? A questão é a seguinte: a escassez não é em produtos ou serviços. O que está em falta é consumidor. Como conquistar novos consumidores e mantê-los? Essa loja vende materiais assim de caça e pesca, jaquetas de couro. A filosofia é o seguinte: o cliente é o visitante mais importante. Nós é que dependemos dele. Não é uma pessoa de fora, mas é alguém que faz parte da nossa empresa. Não estou fazendo favor nenhum para o cliente. Ele é que está nos fazendo um favor por nos conceder essa oportunidade. Se você comprar um par de botas da LL Bean e 5 anos depois, se você achar que a bota se desgastou muito mais rapidamente do que a loja prometia, fala: olha, eu usei essa bota 5 anos, mas eu queria comprar uma bota que iria durar 10, olha como ela já está com 5. A LL Bean troca o par de botas por um par novo. Eles sabem como conseguir um cliente assim no longo prazo. Há muitos exemplos nessa linha. E o que é interessante, não perca
cliente bom. E olha, demita os ruins. Eu falo isso para o banco. Qualquer cliente que gera prejuízo para o banco, né? Se livre desse. O John Goodman é um pesquisador. Ele descobriu que a GM precisava gastar 5 vezes mais para atrair um cliente novo do que manter. No caso de business to business, né? Não perca um cliente B2B, porque o custo de substituir pode ser 20, 50 vezes mais caro. Ele fez algumas simulações. Você tem que desenvolver essa capacidade de manter os bons clientes. Uma outra coisa que a gente está pensando em fazer para ampliar a participação de mercado é procurar identificar o que chamamos de microgrupos. Um livro muito interessante chamado Microtendências, Microtrends. Uma coisa é você ver os clientes brasileiros como um todo, mas quando você os segmenta, que tem comportamentos diferentes, tem gente que a gente fala que é o aposentado que ainda trabalha. Não trabalha numa empresa, mas talvez sejam consultores, talvez precisem de um escritório. Talvez você pode ajudar pessoas nesse grupo para que essas pessoas abram seu próprio negócio depois da aposentadoria. O que mais? Os canhotos. Eu sou canhoto. Há lojas e produtos só para canhotos. Talvez não seja um mercado tão grande, por isso que a gente chama de micromercado, né? Microgrupo. Mas olhando bem, você vai detectar oportunidades aí ocultas. Porque a intenção real é a seguinte: você precisa começar com uma ideia sobre quem é um cliente potencial, quem que vale a pena correr atrás. Quando você começa a atender um grupo, você espera que ele se torne um cliente satisfeito. As pessoas param porque falam, não, 70% dos nossos clientes estão satisfeitos. Não pare aí. Talvez o cliente esteja satisfeito, mas será que ele está comprometido? Vamos ainda um passo além. Será que são clientes que defendem a sua marca e vão falar lá para um amigo que o teu banco é muito bom, que a tua seguradora é muito boa? Isso que eu chamo de um cliente compromissado. Porque com a internet hoje em dia, o que tem mais influência é o que os outros estão dizendo a seu respeito, muito mais do que a tua publicidade diz. Vocês sabem, ou você sabia, que a Procter & Gamble gasta de 25% a 35% do orçamento em marketing online digital? Era 100% em campanhas publicitárias. E muita gente do departamento de marcas estuda hoje como usar Facebook, o Google, LinkedIn, etc., para estabelecer relações mais sólidas com seus clientes. Está faltando alguma coisa. Ó. É ótimo ter gente que defende a sua marca. E co-criadores. Um cliente que é co-criador. Como convidar os seus melhores clientes para que eles te ajudem a criar o produto de amanhã? É o que eles fazem na Harley Davidson. Quando você vai lá para Milwaukee, tem gente ali que está trabalhando de graça com os engenheiros. Motociclistas querem ajudar a empresa a fazer motos melhores. A mesma coisa vale para a Lego, a empresa dinamarquesa. Quando vocês forem lá em Copenhague, vocês vão ver crianças ali que não estão recebendo salário, evidente, e eles estão lá inventando, ajudando a Lego a criar novos produtos. Então, convide alguns desses melhores clientes para que eles trabalhem com você para desenvolver novos produtos. Tem que ter mais alguma coisa ali.
E crowdsourcing? Eu não sei se coloquei. Coloquei não. Peraí. Antes do crowdsourcing, que eu vou falar daqui a pouco. Mas usar toda a coletividade, né? Apresentar um problema e para que eles me ajudem a solucionar o problema. É um pouquinho diferente de cocriação, que é trabalhar diretamente com poucas pessoas. O cliente se sente como um dono. Fala, não, peraí, essa empresa é minha também, eu adoro essa empresa. Quantos dos seus clientes têm essa sensação? São quase como proprietários, se sentem orgulhosos da empresa. São vários níveis. A definição de um livro bem conhecido, do cliente proprietário, uma definição muito boa para saber se você tem clientes assim. Esse cliente dono é aquele que experimenta um produto ou serviço e fica tão satisfeito que ele volta para comprar mais. E tem a disposição de contar para os outros e convence outras pessoas a também comprarem. Dá críticas construtivas do seu produto e até sugere e ajuda a testar novos produtos ou ideias. Eu aposto que há empresas aqui que não podem afirmar que tem cliente dono, porque esse é um cliente maravilhoso, cliente que você quer manter para o resto da vida. E depois você estima o valor de um cliente como esse. Depois de estimar o valor desse cliente, você consegue definir o valor presente do lucro futuro. O cliente passa a ser um ativo, o cliente passa a ser seu. E aí sim, você calcula quanto que você vai perder se você perder o cliente, né? E quanto que você consegue ganhar se você o mantiver. Podemos até definir os funcionários /proprietários. O funcionário proprietário exibe aquela noção de propriedade por meio de lealdade, por indicação de outros funcionários, sugestões para melhorar a qualidade de processos e de tantas outras formas contribuem. E há funcionários que gostam tanto da empresa que sempre contribuem com sugestões. The Ownership Quotient é um livro interessante de Haskett e ele fez essa relação. Empresas que têm muitos clientes proprietários e funcionários proprietários e há uma relação muito íntima com a rentabilidade da empresa. Esse é o teste, que quando você tem gente assim, é muito provável que a sua empresa seja mais rentável. Eu adoro esse livro, eu gostaria de tê-lo escrito. Esse livro está iniciando um movimento. Na realidade, é o segundo livro do Raj Sisodia. Vocês já ouviram um livro chamado Capitalismo Consciente? Por favor, deem uma olhada. Capitalismo consciente quer dizer que o capitalismo geralmente é inconsciente. Queremos que ele se torne consciente. Eu vou dizer a vocês, neste movimento, agora é um movimento, nesse movimento está a Whole Foods, Panera Bread, há muitos CEOs que estão apoiando o movimento. Não querem acabar com o capitalismo, mas só melhorá-lo. Eu estou lendo um livro que fala dos 13 erros do capitalismo. E o meu propósito não é substituí-lo com algum outro sistema, mas, na verdade, descobrir como nós podemos melhorar essas falhas. Como fazer as empresas prestarem mais atenção ao meio ambiente, como fazê-las reduzir a disparidade de renda entre os ricos e pobres, como fazer as empresas ter mais responsabilidade. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas este livro iniciou este pensamento. E a grande briga é o seguinte: que empresas nós amamos? Então fizeram um estudo e perguntaram ao americano na rua: você tem
Tem alguma empresa favorita que você sentiria falta se desaparecesse? As pessoas diziam Google. Se o Google desaparece, eu ficaria muito triste. Apple. Então, temos aqui 25 empresas que as pessoas disseram que amam. Lembrem-se que estamos no segundo estágio daqueles 8 estágios. Então, estamos tentando descobrir qual o segredo para ter fãs. O que essas 25 empresas têm? Elas todas têm muito lucro, têm um desempenho muito superior aos seus concorrentes, de 9-1 num período de 10 anos. Os seus funcionários são mais felizes, os clientes se sentem mais felizes, a empresa é mais inovativa, os fornecedores são mais lucrativos e todas são sensíveis ao meio ambiente. Então, a questão é: quais são as características em comum dessas empresas? Bem, podemos usar essas características para julgar nossas próprias empresas. Não sei se vocês são empresas de 8 pontos. Você se concentra somente nos proprietários e nos acionistas ou em todos que participam da empresa? Bem, eu acredito, como muitas outras pessoas, que uma empresa deve fazer com que todos se sintam recompensados de ser parte da empresa. Os distribuidores, os fornecedores, todos que trabalham com aquela empresa devem ter alguma recompensa. Segundo, nós descobrimos que essas 25 empresas não pagam os seus executivos em excesso. Nós ficamos constrangidos com algumas empresas onde o CEO, independente das vendas, levarem para casa 30 milhões de dólares. Nenhuma dessas empresas paga esses valores abusivos aos CEOs. Os CEOs adoram a empresa. Um CEO me disse, de uma dessas empresas, que ele trabalharia por $1 ao ano, porque ele se divertia tanto. Então, não é o dinheiro, é moldar uma empresa de modo que ela seja grandiosa. Eles garantem que todas as ideias cheguem à alta gerência para ser analisada, de qualquer funcionário da empresa. Eles pagam um salário melhor do que a concorrência e dão aos funcionários treinamento extenso e tem pouca rotatividade. Eles contratam pessoas que se importam com outras pessoas, são pessoas orientadas a pessoas e se preocupam com clientes específicos. Eles consideram muito importantes os fornecedores. Você não pode ser melhor se você não tiver o melhor fornecedor, mesmo que você pague mais. No final, o resultado será sempre melhor. Acreditam que a sua cultura corporativa seja a sua maior fortaleza. Toda empresa tem uma cultura, talvez seja inovadora, 3M, outra seja muito amigável, qualquer que seja, cultive aquele conjunto de valores que faz sua empresa ser especial. E o mais importante para mim é a resposta a essa pergunta. Será que essas 25 empresas gastam mais em marketing ou menos? As empresas que são muito amadas, é porque elas gastam mais em marketing, mais em propaganda? Não! Elas gastam menos. Os custos de marketing são muito mais baixos e eles conseguem ter uma satisfação do cliente muito maior e retenção. Então, quem faz o marketing se não é a empresa? São os clientes e os funcionários, é toda a equipe. Nós temos que ter esse conceito de equipe. Sabe, vocês jogam futebol, não é? O Brasil é famoso por futebol. É trabalho em equipe. É a habilidade de trabalhar juntos para fazer com que a empresa seja vencedora. Leiam este livro se quiserem ver maiores detalhes. Há muitas coisas que vão
na direção de produzir clientes mais fiéis. Serviço extraordinário, garantia extraordinária, treinamento do cliente, em outras palavras. Há muitas maneiras de envolver, fidelizar, mas eu quero ir para o número 3, melhorar a força da sua marca. Algumas marcas valem milhões de dólares, vocês sabem. Existe uma empresa chamada Interbrand que estima que a Coca-Cola, se você quiser comprar, vai custar 72 bilhões de dólares, se alguém quisesse vender, claro. E uma empresa de marca forte pode cobrar mais, pode colocar a marca em mais produtos e pode aparecer nas lojas com mais frequência, porque todo mundo espera ver aquela marca com espaço maior na loja. Então, o retorno de se ter uma marca poderosa é extraordinário. E eu não estou falando somente do trabalho de escolher uma marca, um slogan, um logo, uma cor, um jingle. Isso é importante. Todas essas aqui poderiam fazer você vencer ou fracassar. Mas, para mim, a marca é muito mais do que esses detalhes na criação de uma marca. Eu escrevi um livro chamado B2B Branding, número 2. Porque o tipo de empresa que não pensa em branding são aquelas empresas industriais que acham que o nome da empresa é a marca, que eles não têm que trabalhar no branding. Por outro lado, neste livro, eu descrevo várias empresas que são industriais B2B, mas que são muito inteligentes no branding. DuPont. A DuPont não faz simplesmente produtos químicos, eles têm nomes para cada coisa. Kevlar. Todos os têxteis, nylon, Decron, eles criam nomes fáceis para produtos químicos. As pessoas chegam e pedem Decron ou Kevlar e não o nome químico. Eles sabem fazer branding. E a Michelin, veja o que elas fizeram, o que ela fez com os pneus. Eu sempre compro pneus da Michelin. E a Tata? A aciaria indiana. Vocês sabiam que eles têm nomes para os vários tipos de aço? Então, precisamos ver o que está acontecendo. Mas o outro livro é esse aqui. Talvez vocês façam um ingrediente e não o produto final. Vocês façam alguma coisa que entre no produto final. Nós chamamos de ingredientes ou componentes. Nós dizemos tornar o invisível visível. Se eu perguntar a você quem fez o sistema de frenagem do seu carro, quem fez o motor, geralmente a gente não sabe. São componentes invisíveis. Vamos ver o trabalho fantástico que algumas dessas empresas invisíveis fazem. Roupas. Eu quero comprar aquele material Gore-Tex. Eu quero que a minha jaqueta seja feita com Gore-Tex. Carpetes. Eu quero que os carpetes não manchem. Então, eu posso jogar café no meu carpete, eu vou limpar e a mancha não vai ficar. Stainmaster. E outros concorrentes fazem a mesma coisa. Mas esse é chamado de Stainmaster. É um nome de marca da DuPont. NutraSweet. E utensílios de cozinha. Teflon. Eu quero uma frigideira com Teflon que não gruda. Bem, peças de bicicleta. Eu quero Shimano. Eu quero Intel no meu computador. Vocês já abriram o seu computador para ver se tem mesmo um chip da Intel? Vocês já checaram isso? Ou vocês simplesmente confiam na Intel Inside? Vejam só, eles tornaram uma coisa invisível, visível. E o Swarovski, o cristal, a Swarovski, é uma marca famosa.
há muitos sistemas para compreendermos como se constrói uma marca. Uma maneira é dinâmica da marca, mas é um sistema para se checar se a marca foi totalmente desenvolvida. Ou então se pode ligar para Young and Rubicon. Eles dão isso daqui gratuitamente. Eles falam como funciona esse sistema e vão medir se a sua marca tem uma diferenciação energizada. O que é isso, diferenciação energizada? É um palavrão, né? Eles chamavam de momento, impulso. A Apple tem isso. Tem essa coisa do futuro. E eu acho que conta muito. E nesse sistema, é isso que eles tentam te oferecer se você utilizar a Young and Rubicon para se promover. Relevância e conhecimento, todos são componentes de uma marca forte. Eu não quero gastar tempo aqui entrando em tudo isso. A quarta maneira de construir a marca através da inovação. Aqui temos um dilema. Vejam o que diz este criativo, ele diz. A coisa mais perturbadora é que a maior parte das inovações fracassam e as empresas que não inovam morrem. Ele está me dizendo que se eu inovar, eu vou morrer. E se eu não inovar, eu também vou morrer. E ele está certo. Então, é melhor você fazer a sua aposta. Com certeza, você vai morrer se você não inovar, as pessoas vão melhorar o produto. As pessoas vão melhorar o produto, se você ficar no lugar, você está morto. Então, é melhor tentar inovar e não ficar parado. Peter Drucker, eu adoro tudo que ele diz, mas esse vocês devem ter ouvido. Uma empresa tem duas funções básicas. Essa é uma afirmação muito corajosa, porque ele vai ofender todas as outras funções. Ele diz que as empresas são feitas de somente duas funções, marketing e inovação. Se você não puder inovar, se você puder inovar, mas se o seu marketing não for bom para fazer os lançamentos, não adianta. Se você tiver um marketing forte, mas não tiver inovação, também não adianta. Então, Drucker diz que são as duas funções. Encontrem uma empresa que tem inovação forte e marketing forte. Essa é a vencedora. Enquanto grandes dispositivos são inventados no laboratório, os grandes produtos são inventados no departamento de marketing. Está vendo? Isso é um dispositivo. Se eu mostrar isso para uma tribo de índios, eles não vão saber o que é isso daqui, não tem significado. Quem é que coloca significado no dispositivo? Os comunicadores, o pessoal de marketing, eles que colocam significado, que dão significado ao dispositivo. 3M. O número de categorias onde são inovadores, materiais abrasivos, produtos médicos, adesivos, é impressionante como eles são inovadores. Eles têm um sistema, procedimentos, papéis, processos e assim por diante. Mesmo a GE, aliás, eu adoro essa empresa porque diz o que muitas empresas dizem. Nós vamos entrar no negócio de resolver problemas sociais e vamos ser os melhores. Por que não pegar um problema social e resolvê-lo e ganhar dinheiro assim? É por isso que eles entraram nos sistemas solares e na energia eólica, porque eles querem arrumar uma maneira de produzir mais energia barata. A Samsung é brilhante.
Eu analisei o seu plano anual, eu trabalhei com a Samsung, eles sabem para onde estão indo. E estratégia significa escolher os mercados e as tecnologias onde você quer vencer. Painéis solares, iluminação LED, dispositivos médicos, baterias para carros elétricos. Então, em vez de sair atrás de tudo, eles não estão na robótica, por exemplo, estão deixando para os japoneses ou bioengenharia, mas eles sabem o que eles querem. Será que a sua empresa tem uma lista das tecnologias que você quer perseguir e se tornar líder? E empresas diferentes são inovadoras de forma diferente. Não temos o tempo. Isso daqui está no livro. Infelizmente, não temos tempo para mostrar 4 maneiras diferentes de ser inovador. Eu vou pular alguns desses slides. Quais são as tecnologias que devemos monitorar? Robótica, inteligência artificial. Vocês sabem que nós vamos ter ajuda para a resolução dos problemas do câncer com o que a IBM fez, que se chama Watson, que tem habilidades cognitivas, porque o Watson diz que tratamento um paciente oncológico deve adotar baseado no histórico daquele paciente, no tratamento daquele câncer de formas diferentes, vai falar qual é o melhor tratamento. Ele vai apontado, o melhor tratamento para esse paciente é X. Bem, eles colocaram mais poder cognitivo no Watson do que existe na cabeça de um oncologista. O Watson prescreve o tratamento de maior sucesso. Isso vai ser usado no sistema bancário, na medicina. E tudo isso começou quando a IBM construiu o jogo de xadrez para ganhar do campeão mundial. Neurociência, neuromarketing. Sabe, estamos começando a colocar coisas nas cabeças de voluntários. Nós estamos mostrando vídeos e propagandas e observamos como as ondas cerebrais funcionam e trabalham. Vemos que parte do cérebro é estimulada. Então, agora nós sabemos, com certo grau de confiança, de certeza, que A vai ter um apelo maior do que B através da neurociência. TI, nanotecnologia, biotecnologia, bioengenharia, todos esses outros campos, todas essas tecnologias são muito promissoras. Eu não estou falando somente de coisas físicas, eu estou falando de novos modelos. Quantos de vocês ouviram falar em Kidzania? Vocês têm Kidzania no Brasil? Procurem no Google, Kidzania. Kidzania é da Disney, vai ser uma preocupação para a Disney. A Disney é diversão para as crianças, mas Kidzania é diversão e aprendizado. Já temos 12 delas. Eles decidem se querem ser piloto. São crianças, né? Eles podem ser um piloto, eles podem ser o prefeito da cidade, eles podem ser o gerente do supermercado, eles podem ser um médico no hospital, um policial. Na verdade, eles permitem até que a criança seja um criminoso. Não que queiram que a criança seja criminoso, mas a polícia tem que prender alguém, né? Então alguém tem que ser o criminoso que vai ser preso. Vejam o que essa empresa está fazendo em termos de inovação para crianças, combinando entretenimento e ajudando as crianças a pensar no que querem ser, apesar de terem somente 7, 8 anos de idade. E a propósito, quando forem inovar, vão utilizar esse sistema famoso chamado de método Stage-Gate. Vocês conhecem esses passos? Eu sempre coloco aqui o Bob Cooper
fez um ótimo trabalho com este método. Ele pegou uma nova ideia e passou por vários estágios. Adiar ou matar uma ideia quer dizer que não vale a pena continuar com ela. Eu desenvolvi um outro sistema. Eu uso o StageGate, mas eu digo a vocês que a sua empresa terá sucesso se você tiver 6 tipos de pessoas na empresa. Então, na verdade, se trata de quem você precisa ter na empresa. Você precisa ter os ativadores. O ativador é alguém que tem muitas ideias, eles não conseguem levá-las a cabo, mas eles chegam no escritório todo dia. Olha, eu li esse artigo e me pergunto se a nossa empresa deveria fazer isso. Então, o que você deve fazer com essas ideias? Dar para o browser, o navegador, o pesquisador. Ele vai pesquisar se essa ideia já existe no mundo. E se já existir, quem é o concorrente? Qual é a sua posição? Então, essas ideias dos ativadores devem ser passadas para os browsers, para eles descobrirem se existe algum valor. Se houver algum valor naquela ideia específica, o browser não pode fazer mais nada. Ele vai passar para algumas pessoas na sua empresa que são do tipo criador. Eles vão elaborar um conceito testável. E se esse conceito testável se materializar, nós levamos para os desenvolvedores, pessoas que sabem fazer funcionar uma fábrica, como fazer um produto, como testar o produto. E se der certo, então passar o produto para os executores, que são o pessoal de marketing que vão lançar. E é lógico que atrás de todas essas pessoas precisamos ter o pessoal do financeiro. O financeiro tem que estar envolvido porque ele vai estar investindo em todas as etapas. E o meu livro, que se chama Vencer com Inovação, fala desses vários tipos de pessoas e sobre o grupo de habilidades que cada um precisa e como é o seu relacionamento com as outras funções. E a propósito, bem, eu vou pular isso aqui. Você pode crescer expandindo internacionalmente. Você conhece uma pessoa e você se pergunta, mas onde essa pessoa compra suas roupas? Bem, um empresário alemão comendo comida francesa, tomando vodka russa. Você sabe, hoje a gente pode ser muito internacional, porque o mundo está totalmente interligado. Poderia ser um brasileiro lá. Os produtos desenvolvidos por algumas empresas têm uma vida no mundo todo, têm vida no mundo todo. Também vão aonde está o crescimento. Reconheçam que países diferentes têm taxas de crescimento. Isso está passado, porque os números estão errados. Vá atrás do potencial de crescimento. Bem, vale a pena estar na China se eles continuarem construindo um arranha-céu todo dia, porque se você estiver no elevador, você pode vender um elevador. Se você estiver no negócio de elevadores, se você estiver no negócio de móveis, você deve estar num local onde muitas pessoas estão comprando apartamento pela primeira vez e vão precisar de imóveis. Então, é uma coisa muito inteligente ir atrás de onde o crescimento está acontecendo. A sexta maneira de crescer é através das aquisições, fusões e alianças. Eu poderia falar muito sobre isso, mas a minha principal informação é: tenham cuidado. Eu sinto muito passar tão rapidamente, mas eu sei que nosso tempo está acabando. Será que as aquisições têm tido sucesso? Acho que foi o Michael Porter que foi um dos primeiros a dizer o seguinte: melhor ter cuidado. Ele estudou registros de 30 anos por esforços de diversificação de 33 empresas e a conclusão é que o histórico das estratégias corporativas
em aquisições foi terrível. A maior parte dessas aquisições foi vendida porque a estratégia de muitas empresas dissipou em vez de criar valor para os acionistas. Portanto, tomar conta de uma nova aquisição é muito importante. Sempre que você adquirir, você quer que a empresa que você comprou seja como você. E talvez o sucesso da empresa que você adquiriu é justamente porque ela não era como você. Talvez você deva gerenciá-la como ela é, em vez de tentar torná-la como você. Eu não vou passar em tudo isso, porque aqui falamos de muitos fracassos notáveis. Eu poderia recitar aí uma lista de casos onde as aquisições foram desastrosas. E há razões que explicam o motivo de comprar uma empresa. Às vezes é uma questão de poder. O presidente quer uma empresa maior, é mais por conta do ego. Como você administra uma aquisição, como você cria uma joint venture. Esse foi o 6º passo. Agora eu vou resumir bem a 7ª alternativa. Eu acho que as empresas que têm responsabilidade social serão preferidas, em lugar daquelas que não se preocupam com o ambiente, problemas dos consumidores, etc. Eu acho que há empresas que serão admiradas. Se todas, por exemplo, estão vendendo o mesmo produto pelo mesmo preço, você vai optar pela empresa que demonstra essa preocupação. É um investimento, né? Custa, mas se você exercer liderança na área do meio ambiente, da pobreza, ajudar na erradicação da pobreza, você vai acabar ganhando pontos. Eu vou apresentar um seminário em Bogotá chamado A Boa Empresa e o que é necessário para que uma empresa seja boa. Em último lugar, é uma parceria com o governo. O governo é responsável por infraestrutura, defesa, educação, saúde, segurança, emergências. Existem oportunidades nas PPPs, parcerias público-privadas, ou PPE, empresas público-privadas. Existem oportunidades de rentabilidade aí, em vários níveis de governo, né? Municipal, estadual e federal. Haverá investimento em estradas, escolas. Talvez seja uma estratégia boa que as empresas acabam evitando por não quererem lidar com o governo, mas é uma estratégia boa. Essas são as 8 maneiras de crescer. O restante está muito bem explicado no livro. São 8 capítulos. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos por um dia longo e pela atenção, né? Boa sorte a todos.